Durante décadas, a empresa DuPont foi símbolo do progresso americano. A empresa até ajudou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, participando do Projeto Manhattan. Também revolucionou a indústria com o Teflon, um material milagroso que não gruda, não quebra e não queima. Mas o que ninguém sabia é que por trás dessa inovação, ela estava envenenando o planeta inteiro e talvez até você. Em 1938, um cientista descobre acidentalmente um composto químico resistente ao calor praticamente indestrutível. O mundo o conheceria como Teflon e o mercado enxergaria nele uma mina de ouro. Mas havia um problema. Para moldar o Teflon, era necessário um outro componente, o C8, um ácido tóxico que jamais se decompõe na natureza. A empresa sabia dos riscos do C8 para o ser humano desde os anos 60. Mesmo assim, despejou toneladas do composto em rios, solos e na atmosfera. E décadas depois, foi descoberto que o C8 estava presente no sangue de 99% dos seres humanos do planeta. Como uma empresa bilionária conseguiu esconder isso por tanto tempo? A DuPont não era apenas uma empresa química, era praticamente um império autossuficiente. Com influência política, científica e social, a empresa possuía sua própria cidade, hospitais e até um cemitério. Em 1938, um químico da DuPont chamado Roy Plunkett fez uma descoberta que mudaria a trajetória da companhia. Acidentalmente, o cientista criou o politetrafluoretileno, um composto branco, escorregadio, resistente ao calor e praticamente indestrutível. A empresa rapidamente patenteou o material, colocando o nome de Teflon. Nos primeiros anos, porém, ninguém sabia exatamente o que fazer com ele. Era caro de produzir e difícil de moldar, mas possuía uma propriedade interessante. Nada grudava em sua superfície. A DuPont, então, apresentou o Teflon como uma solução para o governo. O PTFE não reagia quimicamente com praticamente nenhum produto conhecido e suportava temperaturas extremamente altas. Ele se tornou perfeito para revestir equipamentos que entravam em contato direto com materiais nucleares. Assim, o Teflon se tornou essencial em válvulas, juntas e tubulações, incluindo aplicações críticas no processamento de urânio durante o Projeto Manhattan. Essa parceria com o governo deu prestígio à empresa e, anos mais tarde, influenciaria na proteção de um escrutínio que nunca deveria ter sido evitado. Inicialmente, a DuPont não sabia exatamente o que fazer com o Teflon. O material era incrivelmente útil, mas impossível de trabalhar. Ele não grudava em nada, nem mesmo nas máquinas que tentavam moldá-lo. Para resolver o problema de aderência, recorreram ao ácido octanoico, mais conhecido como C8. E aí estava o problema. O C8 era altamente contaminante. Um dos principais perigos desse ácido para a saúde humana estava associado a um risco aumentado de vários tipos de câncer. Desde os anos 1960, a empresa sabia disso. Mesmo assim, escolheu descartá-lo nos rios, aterros sanitários e atmosferas próximas, através das chaminés de suas fábricas. Era o jeito mais barato de se livrar do resíduo. Porém, isso deu início de um ciclo de contaminação que atingiria gerações, abrindo caminho para um dos maiores crimes ambientais da história dos Estados Unidos. Os primeiros sinais de perigo apareceram cedo. Em 1984, a DuPont descobriu que o C8 estava presente na água potável de cidades próximas às fábricas. Fazendeiros notaram que seus animais adoeciam sem explicação. Bois e vacas morriam do nada, bezerros nasciam deformados, e centenas de aves e peixes eram encontrados mortos próximos aos rios. O solo também se tornava infértil, destruindo plantações inteiras. Mas ninguém entendia o que estava acontecendo. A água que irrigava os campos e abastecia os poços estava contaminada, gerando perdas econômicas enormes para os trabalhadores. Ao mesmo tempo, moradores locais começaram a perceber problemas estranhos em si mesmos. Doenças raras, alterações hormonais, colesterol elevado, problemas hepáticos e casos crescentes de câncer começaram a surgir. A população continuava a beber a água e consumir alimentos contaminados, totalmente inocentes do perigo. Nem os trabalhadores das fábricas estavam seguros. Pior ainda, órgãos reguladores recebiam dados manipulados da DuPont, permitindo que a catástrofe ambiental se intensificasse por décadas. Décadas depois, estudos mostraram que ele estava presente no sangue de praticamente todos os humanos do planeta, até em regiões remotas como o Ártico. E a contaminação não parava aí. A DuPont usava Teflon em uma série de produtos, todos contendo traços residuais de C8. Embora não fosse o componente principal, estava presente em quantidades suficientes para representar um risco à saúde. Esses produtos incluíam panelas e frigideiras antiaderentes, que se tornaram o símbolo da marca no mundo todo. Outros produtos também continham Teflon, roupas, carpetes, cortinas, embalagens de alimentos e até equipamentos eletrônicos e aeroespaciais. Estes produtos foram vendidos em praticamente todos os países industrializados, da América do Norte à Europa, Ásia e América do Sul. Tudo isso espalhou o composto para muito além das fábricas, entrando em casas, escolas e hospitais. No entanto, um fazendeiro e um advogado estavam prestes a descobrir esse segredo obscuro, revelando o maior escândalo ambiental da história.
No fim da década de 1990, um criador de gado da Virgínia chamado Wilbur Tennant começou a perceber algo muito estranho acontecendo em sua fazenda. O gado dele estava morrendo de formas violentas. Alguns animais perdiam os pelos, outros nasciam deformados e muitos simplesmente caíam mortos sem motivo aparente. A água que eles bebiam vinha de um córrego, e esse córrego recebia o esgoto químico de uma fábrica da DuPont. Foi aí que Tennant começou a desconfiar. Tinha algo muito errado ali. Em pouco tempo, ele perdeu mais de 150 cabeças de gado. Desesperado, procurou as agências ambientais e órgãos locais, mas ninguém se importou. Então ele mesmo decidiu registrar tudo. Passou a filmar e fotografar o que acontecia com seus animais e com aquela estranha lama preta que tomava conta da água. Com o tempo, reuniu todas as provas que pôde, imagens, laudos dos animais e vídeos, e decidiu procurar alguém que pudesse ajudá-lo. Foi aí que encontrou um advogado chamado Robert Bilott. Quando Bilott assistiu às filmagens e viu as autópsias dos animais, percebeu que não se tratava de um caso comum. Entrou imediatamente com uma ação judicial contra a gigante química, e por ordem da justiça, a empresa foi obrigada a abrir seus registros internos. O que foi descoberto depois disso é o tipo de coisa que não se apaga da história. Os investigadores encontraram milhares de memorandos internos, revelando que a indústria sabia desde a década de 1960 que o ácido octanóico era altamente venenoso. Mas o detalhe mais irônico dessa história é que Robert Bilott não era um ativista ambiental. Era, na verdade, um advogado corporativo, acostumado a defender empresas químicas, inclusive algumas tão grandes quanto a própria DuPont. No começo ele quase recusou o caso, mas quando começou a investigar, percebeu que estava diante de uma rede de mentiras e encobrimentos que durava mais de 40 anos. Os estudos internos mostravam malformações em fetos de funcionárias expostas à substância e danos hepáticos em animais de laboratório. Mesmo assim, nada foi feito. O lucro foi mais importante. Bilott começou a reunir cada documento, relatar cada irregularidade e confrontar cientistas e engenheiros da DuPont. Mas, enquanto isso, a empresa continuava despejando o C8 no rio Ohio, no ar e no solo, sem alertar ninguém. A luta de Bilott começou a inspirar ações em outras regiões e a mobilizar a sociedade civil. Grupos de cientistas, jornalistas e ONGs ambientais se juntaram ao caso, ampliando o alcance da denúncia e tornando impossível para a DuPont escapar do problema. Em 1999, ele decidiu dar um passo ainda mais ousado. O advogado entrou com uma ação coletiva representando cerca de 70 mil moradores da região que haviam sido expostos à água contaminada. A batalha judicial que se seguiu foi tudo menos simples. A DuPont usou todo o seu poder jurídico e financeiro para atrasar o julgamento, negando responsabilidade e tentando silenciar a verdade. O caso se transformou em um duelo entre um homem comum e uma corporação bilionária. Porém, em 2005, a justiça obrigou a DuPont a financiar um estudo epidemiológico. Nascia ali o C8 Science Panel, criado para descobrir o que, de fato, o composto fazia com o corpo humano. Foram 7 anos de estudo, com mais de 70 mil amostras de sangue analisadas. E o resultado foi assustador. O estudo concluiu que havia ligações prováveis entre o C8 e 6 doenças graves, como câncer de rim, câncer de testículo, doença da tireoide, hipertensão gestacional, colesterol alto, entre outras complicações. Diante dessas evidências, a empresa não teve mais como escapar. Em 2017, foi forçada a pagar 671 milhões de dólares para encerrar mais de 3.500 ações individuais movidas após o caso coletivo. Mas o estrago já estava feito. A gigante química não enfrentou nenhuma consequência significativa e continua em funcionamento até hoje. O caso inspirou em 2019 o filme Dark Waters, estrelado por Mark Ruffalo, que retrata a luta solitária de Robert Bilott contra uma das corporações mais poderosas do planeta. O escândalo do C8 inspirou mudanças regulatórias nos Estados Unidos e internacionalmente. Mesmo hoje, décadas depois, o C8 ainda está presente em praticamente todos os organismos vivos da Terra. A DuPont vai carregar para sempre esse legado tóxico que nem o dinheiro nem o tempo irão apagar. Outro legado tóxico é a história da Bayer, uma empresa farmacêutica que ajudou Hitler a eliminar milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial.